Porque uma trilogia costuma ser melhor que o universo compartilhado. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E aproveitando aí que Guardiões da Galáxia Volume 3 está em cartaz nos cinemas e como eu gostei bastante desse filme novo do James Gunn, eu comecei a pensar em quais são as melhores trilogias de filme de super-herói, de quadrinhos que a gente tem até agora, contando apenas essas histórias que tem 3 filmes que não se estendem para 4, 5 ou 6, e resolvi dar uma relembrada nas principais trilogias e quais são as melhores delas. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, antes da gente começar, é bom reforçar aqui que eu vou pegar só trilogias que realmente terminaram a história no terceiro filme, que são um arco de 3 filmes que não estendem para um quarto ou quinto, e eu sei que apesar do MCU ser uma saga que envolve múltiplos filmes e que você chamar algumas dessas sagas de trilogias é uma forçada de barra, mas eu resolvi acrescentar para a gente deixar esse jogo um pouquinho interessante. Então, começando aí com a primeira, indo por ordem cronológica de alguns lançamentos, né? A gente tem a trilogia do Blade, estrelada pelo Wesley Snipes, que tem início em 1998, com aquele filme maravilhoso. Eu gosto muito do primeiro filme do Blade. E essa trilogia, ela é bem curiosa, porque ela tem um primeiro filme que é um filme de terror muito bom, é um ótimo filme. Ela é seguida pelo segundo filme do Guillermo del Toro, Blade 2, que é considerado por alguns uma das melhores continuações de todos os tempos, né? E ela acaba lá embaixo, literalmente no fundo do barril, com Blade Trinity do David S. Goyer, que é um filme realmente muito, muito fraco. Eu não gosto, acho que é um dos piores filmes da Marvel, para ser sincero, mas o Blade merece um lugar especial por causa dos 2 primeiros filmes, principalmente o primeiro filme do Blade, do Stephen Norton. Pra mim é um filme muito subestimado, todo mundo deveria ver. Eu nem tenho muita expectativa pro próximo Blade do MCU com o Mahershala Ali, porque eu duvido que eles consigam entregar algo tão bom quanto esse filme. Mas se não fosse o Blade Trinity, eu acho que o Blade do Wesley Snipes poderia ser uma baita trilogia. São 2 ótimos filmes e um terceiro muito fraco. Se eu fosse dar uma média para a trilogia do Blade, eu fecharia em 7. Seguindo a escadinha, a gente tem a trilogia original dos X-Men. E eu sei, vocês vão falar, tem vários filmes dos X-Men, tem mais de 9 filmes, né? Mas a trilogia que tem início em 2000 e culmina em 2006 com o confronto final, é uma trilogia bem fechadinha. Tanto que o próximo filme da saga é um reboot para os anos 60, que serve como sua própria trilogia, né? A trilogia Primeira Classe, que são 4 filmes, por isso que eu não incluo nessa lista aqui. Mas os 3 primeiros filmes, estrelados pelo Hugh Jackman, pela Halle Berry, Ian McKellen, Patrick Stewart, são outros aí que eu gosto bastante. Eu acho que o primeiro filme é uma ótima história de origem, é um filme muito dark, muito atmosférico. O X-Men 2 de 2003, excelente filme, um dos melhores filmes que a Marvel já produziu. Acho que é um ótimo filme de ação, um filme de aventura, um thriller político. E o terceiro filme, do Brett Ratner, ele tem uma fama aí de ser o patinho feio, mas eu acho que ele é um bom filme e eu tenho um carinho especial por ele, simplesmente porque ele foi o primeiro filme dos X-Men que eu vi. Pois é, eu comecei pelo terceiro. E beleza, ele é um degrau abaixo do 1 e do 2, mas é uma trilogia bem consistente pra mim, sem sombra de dúvida. Eu acho que se fosse dar uma média pra trilogia dos X-Men, seja uma nota 8, talvez. O que nos leva agora pra trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi. Todos os 3 filmes dirigidos pelo Sam Raimi, iniciando em 2002, terminando em 2007. E essa daqui é uma difícil de bater. Eu gosto bastante desses 3 filmes, eu acho que cada um deles conta uma história de personagem, desenvolvimento muito boa. O primeiro filme com a origem, o segundo filme com as complicações da vida pessoal, o estresse, a depressão, e o terceiro filme que é literalmente o lado sombrio, Peter Parker enfrentando um traje sombrio, Venom, múltiplos vilões. E eu sei que muitas pessoas não gostam de Homem-Aranha 3, mas ele pra mim é tão bom quanto os 2 primeiros, apesar do segundo ser o grande Nirvana, né? Ele é o melhor filme da Marvel de todos os tempos, não tenho a menor dúvida disso. A única coisa que me deixa um pouco chateado com o Homem-Aranha 3 é que ele termina, mas ele não é exatamente um final fechadão, né? Eles queriam fazer o Homem-Aranha 4, então pensar que o Homem-Aranha 3 termina naquele plano, daquela forma, e você nunca mais vai ter uma resolução,
me deixa um pouquinho vazio. Eu admito isso. Então eu dou uma média aí pra trilogia Homem-Aranha de 9. Que nos leva finalmente à trilogia Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, o reboot dark e sombrio do Batman que eu tô cobrindo aqui no canal. Por sinal, eu nem vou falar muito sobre o terceiro porque o vídeo dele vai ser lançado na próxima semana, mas poxa, a trilogia Cavaleiro das Trevas pra mim é a trilogia Poderoso Chefão da história dos filmes de quadrinho. Pra mim não é nenhuma competição, eu acho que os três filmes são excelentes. O primeiro é uma ótima história de origem, o segundo é um baita filme policial, o terceiro é um filme de guerra muito formidável, que todos eles contam uma história bem redondinha, muito coerente e que evoluem o personagem em várias formas diferentes, com vilões muito memoráveis, com sequências de ação igualmente memoráveis. Eu acho que o Nolan fez aqui uma das minhas trilogias preferidas, independente do gênero. Então, minha média aí para a trilogia Cavaleiro das Trevas é 10. Bom, e agora chegamos aí nas trilogias do MCU, que, como eu comentei antes, né, são trilogias que dependem de outros filmes. Então, considere esse asterisco aí pra gente começar com a trilogia Homem de Ferro, do Robert Downey Jr., que teve 2 filmes do Jon Favreau e o terceiro do Shane Black. Agora, Homem de Ferro é complicado, porque eu adoro o primeiro filme, é o filme que deu início ao MCU e tem toda aquela magia do Robert Downey Jr., do humor, da ação, filme muito equilibrado, muito gostoso de ver, mas nenhuma continuação pra mim chegou aos pés. Eu acho que Homem de Ferro 2 é um filme muito atrapalhado, excessivamente cômico, tá querendo situar personagens, narrativas e universos de uma forma meio confusa. Ele é meio que o Batman vs Superman do universo MCU, né? Eu não gosto do Homem de Ferro 2 e eu também não gosto do Homem de Ferro 3, gente. Eu acho que o Shane Black tem ideias interessantes naquele filme, tem um arco que ele quer desenvolver o Tony Stark que é muito bom no papel, mas eu não gosto da execução, eu não gosto do Mandarim, eu acho que o vilão do Guy Pearce desse filme é ridículo, pra ser bem sincero. Então, putz, é uma trilogia bem torta pra mim. Eu acho que a média aí pro Homem de Ferro como trilogia, pra mim, é um 4. E agora a gente chega com a trilogia do Capitão América, que é outra aí que força a barra no que é ser uma trilogia, né? Eu acho que essa é uma trilogia que vai ficando melhor ao longo do caminho. Eu não sou muito fã do primeiro filme, do Joe Johnston, o primeiro Vingador. Eu acho que ele começa bem, é uma boa história de origem, mas quando ele é pra ser um filme de guerra sci-fi com elementos futuristas, me perde bastante. Ele vira basicamente um trailer pro primeiro Vingadores. Aí a gente tem Capitão América, o Soldado Invernal dos irmãos Russo, né? A entrada dos russos no MCU, que pra mim, né, opinião polêmica, eu acho que é um filme muito superestimado. Eles falam que é um thriller de Guerra Fria, de espionagem, estilo Bourne, mas são 2 diretores que claramente gostam de Bourne e estão tentando imitar. Na minha opinião é isso. Eu pretendo falar mais em detalhes sobre o Soldado Invernal no futuro, mas eu acho que é um filme ok. Eu acho que ele é melhor do que o primeiro. E finalmente o Capitão América Guerra Civil, também dos irmãos Russo, que, né, falar que é um filme do Capitão América é forçar a barra, porque é um filme dos Vingadores, né? Um filme que tem todos os heróis ali, mas que pra mim é, de longe, o melhor desses 3 filmes, dessa trilogia do Capitão América. Então eu colocaria aí uma média pra 5. E o próximo passo é a segunda trilogia do Homem-Aranha que a gente teve, que é a trilogia do Lar, do Tom Holland, do Homem-Aranha, que tem início com Homem-Aranha de Volta ao Lar e culmina em Sem Volta pra Casa. Os 3 dirigidos pelo John Watts, né? Uma raridade dentro do MCU, dentro do próprio gênero de quadrinhos. E eu acho essa trilogia interessante. Eu gosto do Tom Holland, eu não sou muito fã da abordagem que o personagem ganha, principalmente no segundo filme. O segundo filme é o elo mais fraco, pra mim é o pior filme do Homem-Aranha já feito de longe. Mas eu acho que ele tem um bom começo com o Homecoming de 2017 e culmina no fanservice gigantesco que é o Sem Volta pra Casa. Acho que principalmente por reunir outras versões do Homem-Aranha pra essa aventura de multiverso, né? Essa é uma trilogia que, não sei, você tem 3 filmes pro Tom Holland entender o que é ser um Homem-Aranha, né? E ele tá sempre na sombra de alguém, ele tá sempre fazendo várias burradas para finalmente aprender, né? Mas eu não posso negar, tem momentos interessantes. Então, para essa trilogia do Tom Holland do Homem-Aranha, eu dou uma média 6. O que nos leva agora para um outro inseto super-herói do MCU, que é o Homem-Formiga. Mais uma trilogia com os 3 filmes da mesma pessoa, no caso do Peyton Reed. E como eu falei aqui no canal, extensivamente no mês retrasado, com o lançamento do Quantumania, eu gosto do primeiro filme, acho que ele é um heist bem divertido. O segundo é meio que mais do mesmo, só que muito pior, muito mais mal executado e bem sem graça. E o Quantumania, que, né, nem os fãs mais fervorosos da Marvel conseguiram defender esse filme. Filme muito fraco, que tem um bom vilão, mas que perde a noção de praticamente todo o resto.
É uma trilogia que, assim, acho que não vai ser muito marcante, eu não consigo imaginar muitas pessoas pegando pra revisitar os 3 filmes do Homem-Formiga no futuro. Pra essa trilogia do Homem-Formiga aí, muito mais pela força do primeiro filme, eu dou uma média 3. E finalmente o causador desse vídeo inteiro aqui, que é a trilogia dos Guardiões da Galáxia do James Gunn, que teve início em 2014 e culminou agora na semana passada com Guardiões da Galáxia Volume 3. E olhando agora, né, em retrospecto, eu acabei de fazer vídeo sobre os 3 filmes na última semana, eu acho que essa é a única trilogia do MCU inteiro que tem uma consistência, né, que você sente a voz do autor, do diretor, do roteirista por trás dela. Porque o James Gunn, ele é um cara que tem muito mais personalidade do que John Watts ou Peyton Reed, e dá pra sentir isso em todos os personagens, na evolução deles, na construção dos antagonistas, do universo, do mundo. É, sem sombra de dúvida pra mim, a melhor trilogia do MCU, sem comparação. São 3 filmes muito legais que pra mim mostram a evolução também do James Gunn, porque cada filme foi ficando melhor do que o anterior. Então, pra trilogia do Guardiões da Galáxia eu dou uma média 9. Bom, a thumb desse vídeo já entrega, né? Mas as minhas 3 trilogias preferidas de quadrinhos são, sem dúvida, a do Batman do Nolan, o do Homem-Aranha do Sam Raimi e agora do Guardiões da Galáxia do James Gunn. Isso é uma surpresa pra mim. Eu até diria que antes disso era a trilogia dos X-Men, mas a trilogia do First Class, que seria o Primeira Classe, Dias do Futuro Esquecido e o Apocalipse. Mas aí a gente teve Fênix Negra pra ferrar o rolê inteiro, né? Mas enfim, deixem nos comentários depois o que vocês acharam dessa breve retrospectiva de trilogias e comentem aí quais seriam as escolhas de vocês para as melhores trilogias do gênero. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.